Olá, pessoal! Aqui é a Vânia Halderson, da The Lost Lobos Company. Muito bem-vindos a essa live. Nós iremos entrevistar hoje a Maristela Nardi, uma facilitadora de constelação familiar. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha companhia, The Lost Lobos Company, para quem não conhece. Essa companhia foi criada quando eu me mudei para o Canadá, junto com meu marido, e o objetivo inicial foi de divulgar o Brasil aqui no Canadá. E então, claro, a companhia foi evoluindo e recentemente nós começamos a nos interessar pelas terapias holísticas. E então, eu agora também estou fazendo a leitura do tarô, o tarô alquímico, que foi desenvolvido pelo Joel Aleixo, um alquimista da cidade de São Paulo. Ele tem uma escola de alquimia em São Paulo. E então estamos... é uma atividade que eu estou desenvolvendo aqui. Então, eu faço consultas online e também outras terapias, como Theta Healing, o básico, e também a acupuntura etérica, quântica, muito interessante. Então, eu junto as consultas num pacote. Então, quem se interessar pode entrar em contato e logo vou trazer, então, a Maristela, para ela contar tudo para a gente sobre a terapia holística que ela trabalha. É muito interessante. E nesse momento atual, acho muito interessante a gente se interessar pelas terapias holísticas, que podem nos ajudar muito. Então, está bem. Maristela, já pode entrar. Olá, Oi, Maristela! Tudo bem? Seja bem-vinda Obrigada. À nossa live da The Lost Lobos Company. Você está bem? Eu agradeço muito, estou ótima, agradeço muito pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Ótimo, que bom. Ótimo. Agora terapeuta como eu também, né? Sim, também. Então, nós nos conhecemos de longa data, a Maristela é uma grande amiga da minha irmã e também é uma grande conhecida da nossa família. Conheço ela desde pequena, uma pessoa muito querida. Estou muito contente de poder te trazer nessa live. E então, vamos lá. Então, a primeira pergunta, né? O que é constelação familiar? Essa pergunta talvez eu explique eu demore um pouquinho para explicar, porque é uma técnica de terapia que é um pouco diferente do que as pessoas conhecem, né? Então, é um pouquinho difícil de eu explicar em detalhes. Vamos lá. Ela não é exatamente uma terapia, ela pode ser considerada uma terapia complementar ou uma técnica de terapia, né? Qual seria a diferença? Primeiro, que a terapia, normalmente, você vai toda semana, é uma coisa que tem uma constância. A constelação você faz uma vez para determinado assunto e normalmente já está resolvido ali. Muito raramente a gente tem que fazer uma segunda vez para o mesmo assunto. A terapia, ela também trabalha com os elementos que você conhece. Então, você leva ali para a terapeuta tudo que você sabe, tudo que te incomoda, tal, e ela vai pegar, né, nos seus gaps ali, uma coisinha ou outra que ela consiga pescar. Mas tem coisas que ela não vai conseguir acessar e que a constelação consegue. Tá? Então, o grande diferencial da constelação é que a gente trabalha com o inconsciente, ou seja, com o que o cliente não conhece. Tá? Então, ela pode ser usada como terapia complementar para diversos processos aí, até para tratamentos de saúde, tratamentos psicológicos, processos de coaching, tudo que leva ao autoconhecimento e à evolução humana. Né? Então, esse é um ponto bem legal, ela é uma terapia bem abrangente, e eu já trabalho com isso faz muito tempo, então eu já participei também da evolução dela, que é uma coisa não tão recente assim, mas como terapia bem recente. Então, o que acontece normalmente? O que ela vai buscar? Né? A gente acaba fazendo vínculos inconscientes com a família de origem por conta de uma regra fundamental da constelação, que é o pertencimento. Então, como seres sociais que somos, a gente precisa pertencer a algum grupo. Vamos supor, hoje eu vou para uma festa. A primeira coisa que eu faço quando chego lá é tentar achar alguém conhecido, né? Eu falo, bom, deixa eu me sentir à vontade, deixa eu pertencer. Com certeza. E hoje, não é? Todo mundo. Todo mundo.
Só que uma vez eu estava dando uma palestra, eu achei tão engraçado, porque tinha uma menina, e ela ficou tão feliz quando chegou alguém que ela conhecia, que ela até falou assim, ai, que bom, alguém que eu conheço finalmente. E aí eu até usei ela de exemplo, porque foi muito engraçado. E é exatamente isso, a gente se sente mais próximo, né, da situação toda quando está com alguém. E, ok, eu preciso pertencer. Hoje eu cheguei na festa, não conheço ninguém, tá, fico triste, vou embora, pego meu carro, não acontece nada. Mas quando eu vim para a minha família, se eles não me aceitam, eu morro, né? Eles me põem na rua, como acontece com essas crianças que acabam sendo colocadas aí na rua, e aí, como é que eu fico? Então, inconscientemente, eu faço qualquer coisa para pertencer ao meu núcleo. Ok, eu gostaria, vamos lá, eu acho que o mais parecido, a gente chama a constelação de técnica sistêmica, porque eu não considero, por exemplo, você, Vânia, eu olho para você, eu não posso olhar para você, eu tenho que olhar para você, para os seus pais, para os seus avós, para o lugar onde você nasceu, para o lugar onde você vive. Você é uma conjunção de tudo isso, né? Sim, interessante. Então, é uma terapia super abrangente. Se eu olhar só para você, eu não consigo ver muita coisa, eu tenho que ver todo o contexto. E na terapia sistêmica, acho que o mais parecido que eu consigo encontrar com o sistema é o corpo humano. Então, o sistema ele se compensa, como o corpo humano também se compensa, né? Vamos lá, eu não estou enxergando bem do olho esquerdo, o olho direito começa a enxergar melhor, o ouvido ele fica mais atento, e essas coisas acontecem também no sistema. Então, vamos lá, se o pai não está presente, alguém vai se colocar no lugar dele para poder suprir aquela falta, se alguém foi excluído, alguém se identifica, enfim. É quase como uma fórmula matemática, né? Tem que ser 1 mais 1 igual a 2. Se você tirou um de um lado, vai ficar capenga, então alguém compensa isso. E é isso que nós vamos procurar. Quem você está compensando, com que você está identificado, quem foi excluído no sistema. E as exclusões não são só pessoas que brigaram com a família e foram embora. Para a gente parece uma coisa assim, excluiu. Mas às vezes a pessoa teve um aborto e é muito duro, né? Prefere não falar mais nisso. Então, é como se aquela criança que foi gerada ali não existisse. E aí, de repente, o segundo filho, ele vai passar a ocupar o lugar do primeiro filho, porque ele nem sabe que ele é o segundo filho. Que interessante, então, olha. Isso é muito maluco. E faz muita diferença na vida da gente. Parece muito estranho, mas faz. Quando você... a técnica da constelação é pela percepção física mesmo, do que a gente chama campo, né? Percepção energética, como se a gente conseguisse, fosse uma antena e conseguisse captar o que está acontecendo ali naquele campo. Então, tem gente que acha que isso é bruxaria, que é, sei lá, qualquer outra coisa, mas não é, apenas uma percepção do campo mesmo. E aí, quando você percebe isso, você consegue perceber se fica melhor você estar, por exemplo, à direita ou à esquerda, se você fica melhor nesse papel, naquele papel. Então, o Hellinger, que é a pessoa que ele não criou exatamente a técnica, mas ele aperfeiçoou e colocou todos os pontos nos is, digamos assim. Ele percebeu que essa desordem causa um problema sério no sistema. Né? É como se o fígado estivesse querendo fazer o papel do rim, o rim do fígado, enfim, começa a dar tudo errado. Então, voltando lá ao corpo humano, eu cheguei na família, meu interesse era ser a boca, mas a boca já estava ocupada, né? Sei lá, o olho era o pai, o nariz era a mãe, a boca o meu irmão mais velho, e aí só tem o fiofó. Falo, bom, tá, né? Fico com ele. Ai, meu Deus. Eu vou ficar com ele, porque é o que eu tenho, eu preciso pertencer. Então, normalmente, na terapia sistêmica, a gente fala que aquela pessoa que é drogadita, é alcoolista, enfim, que é o problema da família, na verdade, ela só representa o problema. Né? Então, ela é como se fosse a válvula de pressão da panela. Se você tirar aquela válvula de pressão, você tampar ela, a panela explode. Sim. Então, o sistema, ele depende também desta pessoa para que ele possa continuar funcionando naquele esquema que ele estava, tá?
E o que a constelação faz? Então, a gente vai buscar quais são esses vínculos inconscientes que você fez com a família de origem e que estão limitando as suas escolhas, que estão limitando a sua vida total ou parcialmente, para que você fique livre para poder fazer o que você realmente quer. Então, às vezes você se limita financeiramente, às vezes você se limita na saúde, às vezes no casamento, enfim, né? E é isso que a gente vai atrás. E por conta dessa fidelidade aí que a gente cria com o nosso grupo de origem, que é a nossa família, a gente acaba fazendo... Existe uma segunda consciência, digamos assim, que não tem nada a ver com aquela consciência que a gente sabe que é bem e mal, bom, né? Ah, isso aqui é certo, aquilo é errado. Ela tem a ver com o que é esperado da gente na família, com qual é o padrão ali, né? O que é bom ou não para eles. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Você ser honesto é bom, né? Todo mundo sabe disso. Sim. Porém, se a sua família é de bandidos, aí fica ruim. Você está fora. Exatamente, você é praticamente um traidor, entendeu? Então, você começa a sentir, o seu sentimento interno é de estar errado, é de estar inadequado, é de estar fora do padrão. E aí você acaba sofrendo algumas consequências, digamos assim, para que você possa ocupar um lugar como o deles. Então, esse é o caso, por exemplo, daquela pessoa que é presa injustamente. Tá? Ela não cometeu crime nenhum, mas para pertencer ao grupo, ela parece que atrai uma situação que ela vai acabar na cadeia, mesmo ela não sendo. É muito louco. Então, essas coisas acontecem mesmo, né? Tem gente que fica doente. Então, eu nasci numa família que todo mundo é doente. Eu ser saudável não é exatamente bom, porque eu não sei nem do que eles estão falando quando eles começam a reclamar, né? Então, eu não tenho nem papo com essa família. Nossa, então é bem interessante, né? Essa dinâmica da família, né? É muito interessante. Então, esses vínculos inconscientes, aí a gente consegue readequar, digamos assim, ou rever, ou colocar ele de uma forma diferente. E aí, havendo essa recolocação, essa ordem na família, a gente consegue que o fluxo da energia flua de uma maneira melhor. Então, quando todo mundo ocupa o próprio lugar, quando todo mundo carrega só o que é seu, as coisas ficam mais fáceis, né? E quando também a gente consegue saber que, bom, hoje, se eu não pertencer, tá tudo bem também, né? Eu tenho essa escolha hoje, eu não vou morrer se alguma coisa acontecer. Então, te dá uma certa liberdade de escolha que você não tinha antes, porque você nem sabia que você estava vinculado assim. Exato. E você comentou, por exemplo, às vezes uma sessão seria suficiente, dependendo da história, né? Então, normalmente, na primeira sessão, a gente vai trabalhar toda a família de origem, com tudo que ela contém. Então, vamos lá, os antepassados, mais as religiões dos antepassados, mais os países de origem dos antepassados, mais todos os irmãos, nascidos ou não nascidos. A gente faz uma ordem no que estava desorganizado, né? A gente coloca ali cada um no seu próprio lugar. Só isso já ajuda muito para que a pessoa consiga entrar, né, digamos assim, no seu centro. Sim. Além disso, a gente pode focar num tema, não pode ser mais de um, né? Então, eu reorganizei a família e a partir de aí eu consigo olhar para você e falar, bom, vamos lá, qual é a sua questão? É afetiva, é financeira, é escolar, é a empresa? A partir daí eu consigo olhar para o que está acontecendo agora e perceber qual é o reflexo que isso estava tendo nessa questão e também organizar. Porque existem vários modos de você fazer, mas eu trabalho normalmente com papéis, né? Então eu coloco toda a família em pedacinhos de papel mesmo. Então eu escrevo um papelzinho escrito mãe, um papelzinho escrito pai, um papelzinho escrito nome do cliente. E na distribuição dos papéis pela sala, eu já consigo dar um feedback para a pessoa de como está essa situação no inconsciente dela hoje. Por que não está funcionando, né? O seu consciente está organizado dessa maneira. Então, assim, não dá para rolar mesmo. A gente precisa que isso aconteça, o passado fique no passado, por exemplo, o presente fique no presente, aí cada um vai ter a sua desordem, né? Mas é comum que as pessoas, às vezes, não sejam nem vistas pelo sistema.
a pessoa esconde o papel que está o nome dela, por exemplo, embaixo de alguma coisa. Então, a primeira coisa que você precisa para pertencer é ser visto, né? Senão você não... parece um detalhe pequeno. Então, na verdade, são 3 ordens para que o sistema esteja harmônico. A gente conseguir equilibrar essas 3 ordens, fica tudo bem. Então, a primeira ordem é hierarquia, ou seja, deve haver uma ordem mesmo. Passado no passado, presente no presente, futuro no futuro. Parece lógico e simples, mas quase ninguém respeita. E por quê? Não, mas por que não respeita? Porque já veio trocado lá de trás, né? Por função de guerra, de problemas que cada família teve. Sim. Então, eu às vezes assumo o papel do lugar da minha mãe, da mãe da minha mãe, às vezes eu sou o marido da minha mãe, enfim, acaba, né? A coisa fica torcida. A segunda regra é realmente o pertencimento. Não interessa se eu gosto da pessoa, se eu converso, se, enfim, ela é da família, ela tem o direito de ocupar o lugar que cabe a ela. Não preciso conversar, não preciso gostar, não preciso nada. Eu preciso reconhecer o lugar e dar o lugar para essa pessoa. E a terceira é uma regra bem importante também, que quase todo mundo também não observa, que é o equilíbrio nas relações. Todas as relações têm que ser equilibradas. Ou seja, eu falo e eu tenho que permitir que você fale, que senão vira monólogo. E aí você vai embora porque fica muito chato. Então, a gente começa a perceber que, principalmente nos relacionamentos afetivos, aquela pessoa que recebe demais, ela começa a se sentir devedora demais. Então, ela tende a ir embora. E aí, você escuta aquela coisa, nossa, mas eu fiz tudo por essa pessoa, e agora ela... Exatamente, esse é o problema. Fez mais do que devia. Fez mais do que devia, exato. Então, assim, só 2 relações podem ser descompensadas e serão a de pais para filhos e a de professores para alunos. Fora essas 2, todas as outras eu tenho que trabalhar como relógio antigo. Ou seja, só funciona se me der corda. Eu falo... né? Você acha que ficou claro? Você ficou com alguma dúvida? Você quer que eu explique mais algum ponto? Não, tá super claro. Agora eu queria saber como você conheceu a constelação familiar? Como que você... Essa é uma coisa bem engraçada, porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa fácil, facílima, né? A pessoa convidou, eu não pergunto nada, não pergunto onde vou indo, né? E eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela conheceu a constelação e achou super legal e falou, vamos fazer, e eu, tá bom, perguntei nada, né? Quando eu cheguei lá, essa pessoa que trabalhava com grupos, e então havia um grupo de pessoas e cada um foi entrando num papel, né? Um representava meu pai, outro representava minha mãe, outro representava, sei lá, o país, o Brasil. E eu sempre fui uma pessoa muito cartesiana, assim, muito matemática, né? Nunca fui uma pessoa meio de humanas ou de acreditar nessas coisas. Então eu fiquei absurdamente chocada. Eu falei, gente, isso aqui é um maior 7-1, não é possível. Você vê como eu pago a minha língua, né? E eu fiquei horrorizada. Eu falei, nossa, não é possível que essa pessoa tenha caído nessa esparrela aqui, né? Só que quando chegou na metade do processo, mais ou menos, a pessoa que representava a minha mãe falou uma frase que minha mãe costumava falar. E isso me chocou, assim, me deixou um pouco... E aí eu fiquei, não que eu não tenha ficado resistente, eu fiquei um pouco menos resistente. E esse pouco menos de resistência me fez perceber que ali havia um sentido no que estava sendo feito, né? Porque quando eu estava muito resistente, eu não estava vendo nada de sentido ali. E aí eu saí de lá muito maluca. Falei, nossa, o que é isso, gente? Que conversa de doidos é essa? O que é isso? Exatamente. E aí ela falou, você não quer ficar para participar da próxima? E eu, tá bom, né? Vou ficar, porque não é possível, eu preciso entender o que é isso. E aí foi pior ainda, porque eu não conseguia sentir nada, e todo mundo estava sentindo, e eu falei, realmente eu sou muito doida, não é possível. Não. Bom, enfim, né? Eu voltei lá algumas vezes e comecei a trabalhar junto com as pessoas em grupo, e achei muito bacana, porque aí num certo momento eu comecei a sentir. E também, depois a constelação não é uma coisa que você faz hoje, e hoje você já percebe a mudança, né? Ela demora um tempo, assim como o processo que você fez. Sim. E aí,
eu vi também esse resultado na minha vida. Então, foi uma coisa que, assim, acabou me interessando. Mas eu também não dei muita bola, não. Fiquei bem uns 3 anos sem me envolver com isso. Mas aí essa minha amiga, a psicóloga que me apresentou, ela começou a trabalhar com a técnica, e na época eu trabalhava com idiomas, então você normalmente trabalha segunda e quarta, terça e quinta, e ela precisava de alguém para trabalhar com ela na sexta-feira, e acabou sendo eu. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? E quanto mais eu fui fazendo, mais eu fui descobrindo coisas e me envolvendo e achando bacana, e comecei a estudar e comecei a... No fim, acabei como consteladora, como você pode ver, como eu disse, pagando a minha língua, né? Aconteceu uma coisa parecida comigo com o tarô alquímico, que eu fiz, sim. E depois também falei, mas como que saiu isso? Como que ele sabe? Como que o tarô sabe? Então, é a mesma coisa, aí eu também me interessei, comecei a estudar, tal, e assim, é muito interessante. Agora, e aí você vê como bate, né? Que é muito interessante. Você fala, aí você, desde então, não só o tarô, agora eu também já estou me envolvendo com o Theta Healing, aí eu agora quero me autoconhecer, né? Exatamente. Não, gente, é muito engraçado, porque você fala, mas não é possível, tarô, mas eu mesma já fiz o tarô com você e foi ótimo, bateu em tudo, né? Sim, eu falei, cara... É excelente esse tarô, porque ele é mais... não é de adivinhação, né? É divinatório. Isso. Realmente é um autoconhecimento, né? Então é muito interessante. Exatamente. Então, o que eu queria te perguntar também, então, a constelação já existe há muito tempo, mais de 30 anos, não é? Isso. E você acha que agora está tendo assim, uma grande procura, principalmente porque estamos nesse momento? Como que está a situação, assim? Então, ela claro que cada ano vem sendo mais conhecida, mas nos últimos 3 ou 4 anos, eu acho que deu um boom. E, na minha opinião, esse boom se deve a algumas entidades assim mais conhecidas, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o SUS, ou coisas assim, reconhecerem a constelação como uma terapia complementar. Então, isso foi uma coisa super importante, né? Você vê que a OAB está dando curso para advogados sobre isso, Nossa. Você perceber que o SUS está usando... Olha que bacana! Foi muito legal. E quem começou a trazer essa parte foi um juiz da vara de família lá da Bahia, chamado Sam Stort. E ele falava assim, gente, eu não estou fazendo acordo aqui por conta de R$10, não é possível. Alguma coisa está errada, a pessoa não está brigando ela com o marido, tem coisa mais envolvida, ele já tinha feito uma constelação para ele e tal, ele já tinha feito algum curso de constelação, e ele começou a propor, ele falou, olha, se vocês quiserem, eu vou fazer uma coisa assim, vamos lá, e começou a ter resultados muito bons. Então, começou a chamar atenção, né, por que a sua vara resolve 90% dos casos e a minha não? E aí ele começou a divulgar essa técnica, então hoje presídios, muita coisa, assim, estadual mesmo está usando a constelação, o federal mesmo, está usando a constelação para melhorar o índice de acordos, digamos assim, de resultados, porque você fica, às vezes, brigando ali, a briga é muito anterior, é dos seus avós com alguma coisa lá atrás, e você está trazendo isso agora. E a coisa fica tão séria que você nem percebe quantos filhos estão sofrendo, quantos filhos estão envolvidos. Então, dos R$10 passaram a não ser mais o problema. Então, eu acho que é por conta disso que começou também esse boom, né, nos últimos anos. Nossa, acho bárbaro. Acho que realmente, quanto mais eu estou aprendendo, né, sobre as terapias, eu falo, gente, tem que usar isso em tudo, né? Porque realmente ajuda muito. E como você falou, pessoas em presídio, nossa, olha, ótimo, excelente, né? Maravilhoso. Bem bacana. Eu queria te perguntar também, assim, quais temas podem ser trabalhados na constelação? Imagino que muitos, né? Muitos temas. Na verdade, não existe uma limitação de temas. Muitos temas, assim, podem ser trabalhados. Na verdade, eu digo qualquer área. O que é qualquer área para você entender? Você pode trabalhar problemas financeiros, problemas na carreira, um problema você com o seu chefe, por exemplo, ou você com a sua família. Você pode trabalhar o seu emocional, questões escolares. A gente já trabalhou times de esportes, assim, porque o time não está conseguindo se alinhar.
A gente já trabalhou atletas individualmente também, porque se você está programado para não ser um vencedor, porque ninguém da sua família venceu, você também não vai, você vai se auto-sabotar. Então, a gente consegue fazer isso também. Que mais que eu já trabalhei? Até venda de imóveis eu já trabalhei, herança. Olha que bacana. Então, assim, não tem uma coisa específica, isso pode, aquilo não pode, né? Já tem muitas áreas que podem ser trabalhadas, realmente. Sim, e qualquer pessoa pode fazer, tem alguma, assim, sei lá, idade, alguma coisa, não? Alguma restrição? Não, na verdade, não tem restrição. O problema é o seguinte, você quando faz a constelação, você ganha digamos assim, uma certa liberdade de escolha. Então, se você é uma criança muito pequena e não tem essa liberdade de escolha, não tem como fazer, até porque não tem entendimento do processo. Então, no caso, por exemplo, de uma criança com problema escolar, o que a gente recomenda? Os pais devem vir fazer, ou um deles, pelo menos, né? Ou o pai ou a mãe, vem, coloca a constelação, entende o que está acontecendo, e aí sim, como responsável, pode, como é que eu faço? Manobrar aquela situação, né? Ver o que está pegando ali, como é que eu posso olhar para aquilo de uma maneira diferente e ajudar a criança para que ela fique melhor. Então, porque normalmente o que acontece mesmo é que as crianças só repetem um problema que já existe ali no grupo, né? Elas não têm problema nessa idade. Então, quem tem que olhar para isso são os pais mesmo, não tem jeito. É bem comum que... E é interessante porque, normalmente, uma criança que não se adapta à escola é porque a mãe não permite que ela tenha um bom relacionamento com o pai. Olha que coisa maluca. Porque a criança, quando nasce, ela não sabe que ela e a mãe são pessoas diferentes. Para ela, tudo uma coisa só. Ela não tem essa percepção de que ela não é o centro do mundo, né? Para ela, é tudo ali. Então, o pai é o primeiro ser assim, de fora, o terceiro que ela vai conhecer, porque ela e a mãe são um só. Se essa relação não é bem desenvolvida, a relação com tudo que é de fora não vai correr bem. Então, é muito interessante, porque a mãe, às vezes, com medo do pai machucar a criança, com medo de alguma coisa, ela acaba causando essa questão. Entendeu? E aí, assim, é uma coisa que só o adulto vai poder resolver, só ela vai poder dar essa permissão, né? Sim, olha. É muito maluco, Então, assim, são coisas, às vezes, que você vai falar assim, mas o que tem a ver Lé com Cré? Mas tem. Mas tem. Isso. E existem quantos tipos de constelação? Então, só? O fundamento da constelação é sempre o mesmo, tá? As regras, inclusive ela vem da psicologia sistêmica, o início da constelação foi como psicodrama, então é tudo baseado realmente numa coisa que já é estudada há muito tempo. Só que cada terapeuta vai abordar de uma maneira diferente, cada um tem uma maneira de abordar. As mais comuns são grupo de pessoas, onde cada um representa um membro da família, a individual, né, que é essa que eu faço com os papeizinhos. Tem gente que trabalha com bonecos também representando o grupo, também é bem conhecida. E tem algumas que não são tão conhecidas, mas existem. Por exemplo, constelação com cavalos. É bem interessante, se você procurar na internet, você vê que o cavalo tem reação, é muito, muito estranho, assim. Eu vi um vídeo até o cliente estava sentado, o cavalo praticamente sentou no colo da pessoa. Você fala, eu nunca vi isso. Nossa! Eu até tenho curiosidade de ver mais de perto uma constelação dessa, ainda não consegui ver, porque é realmente muito interessante. Tem gente que faz na água, então cada um vai achar o seu sistema, né? Mas aí como o facilitador vai se sentir melhor em perceber o campo. Eu, particularmente, trabalho com duas técnicas, a de grupo, que eu acho bem legal, porque a gente não precisa revelar as coisas para os participantes. Então, eu falo para você, por exemplo, Vânia, você vai ser o número 1. E você não sabe se número 1 é uma pessoa, é um sentimento, é uma dor, você não sabe o que é. Então, você não tem filtro, você vai simplesmente sentir o seu corpo e ver o que está pegando, se você quer ir para a direita, se você quer ir para a esquerda. De repente, você olha para uma pessoa e você gosta dela, ou você odeia ela. Então, assim, é muito interessante porque a gente consegue ver o movimento do sistema sem filtro nenhum.
E eu gosto muito também de trabalhar com a constelação individual, porque ela consegue reestruturar muito bem o sistema. A gente consegue colocar muito mais detalhes nessa constelação individual, porque você pode representar com papel. Então, se eu coloco lá 100 pessoas, não vou conseguir olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Mas se eu coloco 100 papéis, eu consigo te dar uma descrição do que está acontecendo. A sala pequena, ela comporta os 100 papéis. Mas uma sala para comportar 100 pessoas fica... Então, eu normalmente até recomendo que a pessoa comece pela individual, porque ela é um pouco mais privada, né? Então, se você não conhece, você não precisa se expor muito, fica aquela coisa mais tranquila. E porque também ela dá uma boa reestruturada no sistema. E aí depois, se você quiser fazer a outra, ou vice-versa, também não tem ordem certa, você consegue ver a diferença de um modo muito mais interessante também, né? Porque uma te dá como está a coisa no inconsciente, e outra te dá o movimento do sistema. É bem interessante. Mas os outros tipos eu não trabalho, não curti muito. Ah, tá. Então você ficou mais especializada nesses daí. Nesses dois, isso. Tá. E agora, quais são os desafios que você está enfrentando para dar continuidade no seu trabalho nessa época aqui de pandemia? Então, essa época de pandemia pegou, acho que todo mundo de surpresa, né? Eu já fazia algumas constelações à distância, mas não era assim, todas as constelações. Então, a primeira coisa foi a gente ter que comprar equipamento, se readequar, porque... Né, não tinha essa coisa de toda a constelação vai ser à distância. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que as pessoas, às vezes, elas ficam um pouco desconfiadas do trabalho à distância. Sim. Elas acham que não vai funcionar, ou que não vai dar certo, ou qualquer outra coisa. Então, eu tive que, assim, ganhar um pouco de confiança das pessoas, né, tirar essa resistência ou essa crença limitante de que não consigo pegar a energia porque eu estou distante ou qualquer outra coisa assim. E agora já estamos praticamente normalizados, né? A gente já conseguiu se readequar, inclusive, né? Como já também aqui em São Paulo a gente já está funcionando no verde, né? Então já estamos fazendo também alguns atendimentos presenciais. Mas o começo foi meio esquisito por esses dois aspectos aí, né? A gente tem que se equipar adequadamente para a coisa e ter que convencer um pouco as pessoas que não era desse jeito que elas estavam pensando. Sim, e aí você conseguiu fazer então alguns longa distância? Você conseguiu fazer alguns assim? Por vários meses eu fiz, acho que a partir de abril, assim, meio de abril até hoje a gente ainda faz, né? Bastante à distância. Porque tem gente que ainda está mantendo uma quarentena por ser grupo de risco, enfim. Mas no começo, assim, eu fazia uma ou outra, eu tinha um bom celular e tudo bem. Agora você precisa de um lugar que segure o celular numa posição que dê para a pessoa ver, sabe? Aquelas coisas, e começa a ficar mais especializado, porque a coisa não é uma de vez em quando, são todas, né? Então, você tem que melhorar, comprar equipamento melhor, enfim, esse tipo de coisa que também o pessoal da minha geração não estava tão acostumado assim, né? A gente, por mais que use rede social e tudo, não é aquela coisa do adolescente que fica, sabe mexer em tudo, né? A gente tem que se adequar um pouco. E você, por exemplo, assim, você tem algumas histórias de sucesso que alguém, sei lá, fez com você, depois veio te agradecer, sei lá, que melhorou a vida, alguma coisa assim? Tenho muitas histórias de sucesso, graças a Deus, mas é muito interessante porque tem gente que é menos resistente e a coisa vai muito rápido. Então, eu lembro de uma constelação que eu fiz logo no início, o tema da constelação era o relacionamento com a filha, né? E aí a gente colocou aquela constelação e as duas estavam presas entre os mortos da família, digamos assim, no inconsciente daquela pessoa. Então, ali estava tudo muito tenso, muito agressivo, enfim. Quando a gente reposicionou, a pessoa foi para casa, e no dia seguinte ela já me ligou, falou, você não vai acreditar. Eu cheguei em casa, a relação com a minha filha já estava diferente. Isso não é comum, tá? Eu tive alguns casos assim, mas não é a maioria. A maioria demora um tempo. E eu tive casos também com uma pessoa até bem próxima, que participou muito de grupo comigo, que ela fez a constelação e depois de um ano não via resultado.
Aí, eu falo para as pessoas, não fica procurando resultado, relaxa, que você esquecer que fez a constelação é a melhor coisa. E, de repente, um dia ela falou para mim, você não vai acreditar, parece que foi mágica. Eu falei, deixa para lá, aconteceu tudo de uma vez. Aí eu falei para ela, não é isso, é que você estava segurando a coisa para acontecer, né? Porque a gente começa a querer manipular ou que resolver a questão e não tem como você interferir, né? É como essa questão da pandemia. Tem gente que acha um absurdo eu não estar apavorada, não sei o quê, mas, gente, eu não posso fazer nada com relação a isso. Nada depende de mim. Por que eu vou ficar estressada com isso? Sim, o que tiver verdade. que ser, vai ser. Demorei 50 anos para entender isso. Mas... Sim, mas agora eu também estou assim também. Quando eu era mais nova, não era assim, não. Não, imagina, eu tenho um problema sério, né? Porque eu quero ir do ponto A para o ponto B, mas eu quero fazer o meu caminho. Então a vida começa a me levar para um lado, eu vou chegar no mesmo lugar, mas eu começo a ficar resistente. Por conta de todo esse autoconhecimento que hoje eu tenho, eu já percebo quando eu estou fazendo essa resistência. Então, eu já consigo falar, pera, a minha autossabotagem não vai me atrapalhar. Calma. Exato. Eu só quero chegar no ponto B. O caminho que eu vou fazer não vai fazer diferença para mim. Então, pronto, relaxa, deixa a vida fluir e as coisas acontecerem da maneira que tem que ser, né? Porque realmente, por muitos anos, eu não consegui fazer isso. A gente que sempre fala, né, para você viver o presente, a ansiedade fica pensando no futuro, né? Eu sempre fui muito ansiosa também, agora eu estou aprendendo a viver o presente, que é o importante. A gente não vai conseguir controlar tudo, então deixa pra lá, você coloca o seu objetivo, você foca nele, põe energia nele, mas deixa que o universo se encarrega, porque se tiver que ser, vai ser, né? Exato. Eu gostaria de ver se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma das pessoas que estão assistindo. Alguém quer fazer uma pergunta para a Maristela? Ninguém. Por enquanto, não. Eu queria falar uma coisa que eu acho importante, se você, enquanto o pessoal aí vai pensando se tem alguma pergunta. Isso. Eu queria explicar para as pessoas assim que às vezes elas acham que a constelação vai resolver a vida, que a coisa é uma mágica. Então, eu queria explicar um pouquinho de uma forma mais didática como é que funciona. Tá. Imagina uma situação, eu estou aqui e eu quero ir para o teto, tá? Só que alguma coisa me puxa para baixo. Eu não sei o que é, mas eu pulo e volto para o chão, tá? Depois de muitos estudos e tal, a gente sabe hoje que isso aí chama-se gravidade, né? E eu sabendo que a gravidade existe, eu posso arrumar um jeito de chegar no teto, certo? Eu ponho uma escada, enfim, eu coloco... a mesma coisa existe na nossa família, tá? Existe o que a gente chama de pressão sistêmica. A pressão sistêmica é a gravidade, ela te puxa para trás, você quer ir para frente, mas ela te puxa para trás. Então, imagine que eu consigo colocar você numa sala sem gravidade. Opa, ficou fácil, né? Só que eu continuo parada aqui, o movimento de ir para o teto ainda é meu. Eu posso ir ou posso não ir, mas o movimento é meu. Então, é mais ou menos o que acontece com a constelação. A constelação tira a pressão sistêmica. Mas o movimento de ir para o teto ainda é do cliente. Então, não é milagre, não é nada. Você eliminou o que estava te prendendo, e aí sim você fica mais livre para se movimentar. Mas você ainda tem que se movimentar. Não é sentar e esperar que a vida está resolvida. Né? Então, não é substituto para nenhum remédio, não é substituto... Mesmo que seja usado em função de doenças e tem excelentes resultados... O Hellinger tem um livro somente sobre câncer, existe um livro também somente sobre doenças, mas isso não exclui a parte lógica da coisa, né? A parte física. Você está fazendo um tratamento médico, perfeito. A constelação vem como um complementar, mas não é a solução mágica para tudo. Né? Eu tenho uma pergunta aqui da Rossana Gobi. A constelação desbloqueia crenças e karmas familiares? Sim, sim. E é muito interessante porque a gente pega crenças, às vezes, que as pessoas nem sabem que existem, que é tão fundo em você que você já nem percebe, sabe? E a gente também consegue pegar essas coisas de
maldições de família, ou coisas que às vezes foram determinadas lá atrás, lá um parente meu, sei lá, teve um problema, uma parenta minha teve um problema com o marido, aí ela amaldiçoou todos os homens da família, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. A gente consegue pegar também e devolver para o lugar onde começou, porque onde começou tem sentido, né? Então, aquela história que eu te falei, o passado fica no passado. Sim. Então, para você isso teve sentido, fica lá com você, mas aqui a gente está carregando sem perceber, né? Veio junto com o DNA a energia da família, dos pais, enfim. Exato. Na alquimia, né, que eu faço o tarô, ele pode, na hora da leitura, às vezes se a pessoa tem algum que eles falam, traumas intrauterinos, aí tem uma carta que representa isso. Então, sempre é recomendado tomar florais, né? Os florais Sabe uma coisa muito interessante? Desculpa eu te interromper. Os florais do Aleixo são muito bons. Você recomendou e eu também já tomei. Você já tomou, né? Eu também já. Eles são bem fortes, eles são bem legais. É uma coisa muito interessante que está acontecendo, um movimento agora na constelação, novo, porque a gente tem percebido muito a questão do gêmeo não nascido. Então, tem alguns cursos específicos para isso hoje, de você observar, parece que, não sei se 65%, 70% das gestações, normalmente elas começam com 2 óvulos, ou há uma separação, e um deles não nasce. E isso causa um problema sistêmico muito grande, porque você acaba ocupando um lugar que não é seu, ou se identificando com o seu gêmeo que faleceu, então você começa a viver ali uma história que não é sua, né, porque você não morreu, você está vivo, mas você fica limitado naquela história. Então, você falou aí da coisa do intrauterino, é bem interessante, porque é uma coisa que está bem forte agora na constelação, essa história do gêmeo não nascido. Olha que interessante. Então, aí, por exemplo, então esse gêmeo não nascido, porque, sei lá, era um espírito, poderia estar junto com você, então, uma coisa assim. Na verdade, a gente não, como energia, não trabalhamos como espiritismo, a gente fala da energia que ficou ali, energia, né? Então, o que acontece? Lembra que eu falei para você que você, quando está no lugar, você percebe se aquele lugar está confortável ou não para você? Sim. Então, você vem me dizendo, por exemplo, eu sou a segunda filha. Mas aí eu entro no lugar de segunda filha, eu não estou confortável, ele está me irritando, está me deixando nervosa, não sei. Eu falo, esse lugar não é meu, eu preciso... E muitas vezes os pais nem sabem que esse aborto ocorreu, né? Muito provavelmente foi absorvido lá no começo da gestação, ou teve um sangramento um pouquinho maior, e a pessoa até ficou de repouso, mas não perdeu a criança, então nem levou para esse lado. Mas você representando ali, colocando um representante naquele lugar, você percebe que os outros relaxam. Você fala, nossa, legal, agora tá bom. Então, faz muita diferença. E como eu falei, é tudo questão da percepção, né, do participante. E aí você, dependendo do que tá, e foi engraçado, até eu lembro que acho que foi no final do ano passado, a gente fez uma constelação para a empresa. Eles tinham acabado de fazer uma reunião, um final de semana inteiro ali para definir metas e tal, e fecharam o encontro com uma constelação. Então foi uma constelação que todo mundo conseguia ver o que o outro tinha entendido do encontro. E foi muito produtiva, porque a gente percebeu que estava cada um indo para o lado, ninguém tinha entendido a mesma coisa, sabe? Foi muito interessante. Meu Deus. Foi assim, tinha gente que nem tinha entendido direito, outros culpavam o lugar errado, enfim. Eu sei que no final da constelação a gente colocou de acordo com o organograma lá da empresa, o que deveria ser, mas tinha um rapaz que ele não estava, eu estava representando a empresa, então eu percebi que claramente que ele não estava confortável ali. Mas como ele não estava acreditando em nada daquilo, ele era como eu lá no começo, ele só ficava irritado e falou, não, tá bem. Eu falei, não tá, estou percebendo que você não está bem. Alguém mais não está bem, né? Aí uma outra moça falou assim, eu não estou bem. Eu falei, então troca de lugar com ele, que pode estar vendo essa questão. E foi muito interessante, porque quando ele chegou lá no outro lugar, ele olhou para mim com uma cara de susto. Porque ele realmente mudou a percepção dele daquilo, ele ficou encaixado naquele lugar, falou, aqui tá bom, aqui tá confortável.
Então ele olhou para mim assim, apavorado, tipo, o que é isso? Que loucura é essa? E ela também falou, agora porque ela já tinha feito constelação para ela, então ela já conhecia um pouco do processo, ele ainda não, né? Então, quando ele viu aquilo, ele falou, gente, o que é isso? Se eu mudei de lugar, mudou tudo? Mudou tudo, muda mesmo. Muda mesmo. Muda. Tem mais algumas perguntas aqui. O Ives, tá, vamos lá. Alessandro Russo Zamataro. Famílias que carregam marcas profundas por causa de um parente comum? Vamos supor, um parente em comum e as pessoas todas envolvidas nessa família? Ah, sim. Isso é uma questão muito interessante, pelo que ele está perguntando, eu acho que é isso. Se não for, você me fala, tá? Você manda outra questão aí, porque eu acho que eu entendi o que você falou, Ives. É o seguinte, quem pertence ao sistema, tá? Porque quando eu falo de família, eu não estou falando só daquelas pessoas que você conhece, tá? Eu estou falando de pessoas que estão envolvidas no sistema. E a gente só se envolve no sistema por sangue. Então, assim, são aqueles que foram gerados, vamos supor, eu não tenho meio-irmãos, porque a minha mãe ficou grávida de um outro cara e ela fez um aborto. Não, eu tenho um meio-irmão, que ele não nasceu, mas é meu meio-irmão. Meu pai foi assassinado. Esse assassino, ele passa a pertencer ao meu sistema, porque ele gerou uma perda muito grande para mim, e esses vínculos de sangue, ele fica também. Então, quando a gente fala de quem pertence ao sistema, são todas as pessoas que, direta ou indiretamente, geraram um ganho ou uma perda muito grande para você também. Então, por exemplo, questão de adoção. Quando eu adoto uma criança, os pais dessa criança, os pais biológicos, eles têm que ser incluídos no meu sistema. Se eu não acatá-los, não recebê-los no meu coração, e entender que só porque eles rejeitaram aquela criança, eu pude tê-la, senão eu não teria esse filho, eu começo a criar um bloqueio ali que vai gerar uma desordem sistêmica. Entendeu? Então, assim, eu adotei uma criança, a família dela veio junto. Não tem jeito. Sim. Então, existe essa, vamos dizer assim, coparticipação no sistema. O sistema, ele não é só aquela família isolada, eu, meu pai e minha mãe. Eu, meu pai e minha mãe, mas as pessoas que estão envolvidas com tudo que aconteceu na minha vida. Isso. Todos fazem parte, né? Fazem parte, exatamente. Tá. Tem mais uma pergunta da Rossana. Às vezes as famílias têm karma de traição ou de abandono. Esses karmas podem ser curados? A gente chama isso de padrão, na verdade. Sim, sim. A gente pode devolver esses padrões que a gente acaba repetindo, muitas vezes sem perceber e muitas vezes não querendo, né? Normalmente, quando a pessoa traz isso como uma questão, é porque ela está percebendo que está ocorrendo e não consegue se desvincular. E os padrões são muitos, né? Além do padrão de traição, existe o padrão de perda financeira, de dívida, de morte precoce. Tem uma série de padrões que a gente pega aí na família e que acabam se repetindo. Então, a gente acaba trabalhando isso e devolvendo, como eu falei, né? Para quem iniciou, você lá atrás, trair, teve sentido aqui, eu não posso continuar. Porque o que acontece? A energia da gente é como uma frequência de rádio. Se eu estou sintonizada numa rádio, eu não vou pegar outra. Então, se eu estou escutando a Nova Brasil FM, eu não vou escutar a Rádio Rock. Não tem como. Se eu quero escutar a Rádio Rock, eu tenho que mudar a minha frequência. E é isso que a gente acaba fazendo na constelação. Então, a gente realinha tudo para que a frequência passe a ser diferente. Para que você, em vez de procurar uma pessoa que traia, inconscientemente você vibra na traição e você atrai quem trai. Você possa deixar essa vibração para lá e atrair de uma outra maneira, né? Isso. A próxima pergunta: qualquer pessoa pode tomar floral? Bom, isso é com você. Então, eu não trabalho com floral, então. Não, no meu tarô, se você precisar tomar floral, eu vou te falar, mas aí eu indico uma terapeuta floral, né, de floral, que é outra pessoa, porque eu também não tenho o treinamento, simplesmente eu sei que aparecendo, então eu não poderia te responder se qualquer pessoa, né, eu acredito que sim, mas porque o floral, na verdade, também, né, uma essência de uma flor, não deve ter uma contraindicação, mas você teria que entrar em contato com as pessoas que trabalham com floral diretamente. Exatamente. A Marilda Nunes, ela perguntou: o que você tem a dizer sobre nomes que se repetem na família?
nomes. Essa é uma questão também, porque a gente quando faz, por exemplo, pai e filho com o mesmo nome, é uma questão que pega bastante. A gente acaba devolvendo o destino anterior, as expectativas, as fantasias, porque tudo isso, energeticamente, é colocado sobre você, né? Querendo ou não. Estou homenageando o meu tataravô. E aí, tem gente que gosta de colocar uns nomes, assim, de pessoas que sofreram muito, como, por exemplo, Joana d'Arc, né? Você fala, ai, meu Deus. Já peguei constelação em que eu tive que representar, e foi uma coisa muito interessante, porque o nome da pessoa era Maísa e eu não sabia nada sobre ela, eu estava fazendo o papel lá de alguém. E, de repente, eu falei assim, o seu nome é em função da cantora? Ela olhou para mim e falou, meu pai adorava ela, como você sabe? Eu falei, porque é como se eu tivesse me vendo na cantora ali. Uma questão muito louca. Você fala, não, é porque eu tive a sensação que eu estou aqui repetindo a história dela. Então, vamos devolver, porque junto com toda essa expectativa, por algum motivo, lá sintonizou, né? E ela está na sintonia de toda a tragédia que aconteceu com a Maísa. Precisa, né? Vamos desvincular. Então, mesmo que a pessoa não seja da família, às vezes acontece. E do nada você percebe isso na constelação. Foi muito engraçado, porque me veio assim, essa ideia muito clara. E eu perguntei e ela realmente confirmou que o pai dela adorava Maísa, então colocou o nome em função da cantora. É bom pensar nisso antes de, né, dar o nome nas crianças. Agora, Eu também não tinha assim, prestado uma atenção nisso, mas quando você vai ver o significado dos nomes, tem os nomes com significado tão, assim, esquisitos, digamos, que é melhor você não colocar, né? Eu lembro de um nome que eu consultei uma vez, tinha assim, o significado desse nome, aquele que veio para atrapalhar. Eu falei, nossa. Não, melhor não, esse não. Temos mais uma pergunta da Valéria da Silva Nunes. Famílias que tiveram alto índice de suicidas no passado podem transmitir essa vibração às gerações seguintes? Com certeza. Você pode ver até, eu fiz uma palestra uma vez sobre isso, e eu citei tem um compositor muito famoso, que ele também morreu, peraí que eu já lembro o nome dele, Noel Rosa. O Noel Rosa, se você olhar o histórico dele, o avô dele se matou, o pai dele tentou se matar 3 vezes, na quarta conseguiu, e ele acabou perdendo um filho, porque a esposa foi subir numa árvore, quer dizer, umas coisas... Aí entra a tal da autossabotagem, né? Às vezes a pessoa não morre por suicídio, mas morre de uma forma esquisita, porque que grávida que vai subir numa árvore? Me fala, né? Uma coisa muito louca. E ele mesmo... muito doido. Ele mesmo era estudante de medicina, e ele teve tuberculose e não quis se tratar. Então, isso hoje, de alguma maneira, é visto como um suicídio disfarçado, né? E você pode olhar para isso realmente, porque se você sabe qual é a consequência disso e continua no processo, é porque você quer morrer, não tem outra solução para isso, né? Você, como estudante de medicina, sabe quais são as consequências de uma tuberculose, principalmente naquela época, e foi o que aconteceu com ele. Então, a própria psicologia já tem essa coisa, né, que o alcoolismo, o suicídio, a depressão, muitas coisas têm esse padrão de repetição na família, claramente. Tá ótimo. Então, a Gilupo, ela deve ser uma terapeuta também, porque ela está respondendo sobre os florais. Sim, qualquer pessoa pode tomar floral como complemento terapêutico, inclusive crianças, plantas, animais. Me parece que é uma restrição somente em um certo caso de gravidez, que ela não se lembra agora. Então, ela respondeu. Eu trabalho com... eu tenho os florais xamânicos, né, que eu trabalho, mas, na verdade, é água, com uma intenção, né, com as energias dos animais. Então, qualquer pessoa pode tomar, porque, na verdade, está tomando água, né? Então, esse sim, pode tomar. O outro não tenho tanta experiência, mas obrigada, Gilupo, pela ajuda. Eu sei que tem também, assim, quando faz floral para criança, eles não fazem com bebida, eles fazem com água. Isso eu já vi, mas eu também não sei se pode beber qualquer um. A Gi aí está falando com mais propriedade do que eu. Sim. Agora o Ives Alessandro Russo Zamataro disse, isso se aplica a pais que exigem que pelo menos um filho tenha a sua profissão. Então isso se aplica, é uma pergunta, né? Isso se aplica? Então, você falou uma coisa interessante.
Sim, eu fiz uma live com uma professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e ela ficou muito surpresa, porque ela jogou lá na internet antes, e ela viu muitas teses de mestrado a respeito disso, principalmente com questão do pai querer que o filho siga a mesma carreira. Então, isso existe, isso é pesado, isso é uma pressão sistêmica, e a gente tem como resolver, porque às vezes você tem consciência de que ela atua, mas você não consegue se desvincular dela. Então, esse desvínculo através da constelação é bem mais fácil de ser feito. Ótimo. Mais alguma pergunta? Essa acho que era a última. Então, mais alguma consideração que você quer fazer, Maristela? Eu fiquei satisfeita com as suas respostas. Tá ótimo, eu gostei muito de ter vindo aqui. Eu adorei, né? Assim, deu para entender bem, e eu acho super. Nossa, se possível, todos devem fazer. Vai ajudar muito. Eu sou bem suspeita. Quanto ao autoconhecimento, eu acho que me ajudou bastante. Então, todas essas técnicas que você citou aí, que você está trabalhando, inclusive o tarô, né? Eu acho bem bacana. Eu queria primeiro te agradecer, que foi muito bacana estar aqui com você, poder fazer esse esclarecimento. Muita gente já ouviu falar, mas não sabe exatamente como funciona. Então, eu espero ter podido esclarecer alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, tá aí os meus contatos também, pode entrar em contato, que eu respondo sem problema nenhum. É isso, por enquanto. Tem mais uma perguntinha. A Rosana Gobi está perguntando, hoje com a pandemia, pode ser feita a constelação? Eu estou fazendo eu estou fazendo, às vezes a pessoa entrou num outro momento, né? Então, eu estou fazendo a constelação à distância e estou fazendo presencial, porque estamos na fase verde aí, aqui em São Paulo. Mas eu tenho, de abril para diante, a gente atendeu basicamente à distância. Então, dependendo aí do que você tem de acesso a redes, a gente atende aí por WhatsApp, Skype, várias outras, Zoom, enfim, qualquer outro desses aplicativos. E é interessante também que a pessoa saiba que é muito comum, quando você está trabalhando com energia, que comece a falhar esses aplicativos. Então, a gente trabalha com diversos já por conta disso. Às vezes, você está numa conexão, de repente cai e você não volta mais de jeito nenhum. Aí a gente entra por outro. E vamos indo, porque a gente está trabalhando com energia, né? E eu lembro também uma coisa que foi interessante, quando fiz o meu curso de constelação, eu quis gravar algumas constelações para que pudesse servir de exemplo dentro do curso e tudo, pedir permissão e tal, mas muitas delas não consegui gravar. Eu fiquei apenas com algumas porque acabava havendo uma interferência ali no equipamento da pessoa. A pessoa tinha um equipamento profissional, não era eu que estava gravando, como eu estou fazendo aqui uma coisa totalmente amadora, né? Era uma coisa profissional, mas dava tilt. Então, também pode ser feito, mas não se assustem se acontecer, porque é comum, acontece mesmo. Ótimo, então. Então, acho que é isso, não temos mais perguntas. Eu que agradeço, foi ótima, você explicou tudo muito bem, e eu recomendo a todos fazerem a constelação com a Maristela, é muito bom. E a gente, eu fiz uma sessão uma vez com você, né? Eu fiquei também, assim, foi fantástico. Inclusive, vou comentar isso, que no momento você tinha uma mocinha, né, que me representava, e algo lá no meio, eu fiquei emocionada com lágrimas, e ela também, quando eu olhei, ela também estava. Então, é uma coisa assim, fantástico, realmente vale muito a pena. Eu quero fazer mais. Só fiz uma. Vamos marcar. Então, eu acho que também você deve ter conseguido ter bastante insight, né? Durante a constelação, a gente tem muitos insights, é uma coisa muito interessante. Sim, nossa, foi ótimo, foi excelente. Te agradeço. Eu que agradeço. Então, tá bom, pessoal. A The Lost Lobos Company vai continuar fazendo lives. Estou pensando, talvez, daqui umas 2 semanas, trazer alguém de Theta Healing. Vamos ver se eu consigo. Então, tá bom. Fiquem ligados. Ok, agradeço a todos a presença. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Bye, bye.